Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Você já sabe, todos os sábados, às 9 horas da manhã, tem um novo entrevistado, um novo homem, uma nova mulher da endodontia nacional, endodontistas espalhados por essa grande nação, que estão fazendo a diferença em suas cidades, em suas comunidades, através do exercício da arte de salvar dentes. Mas antes eu quero te falar uma coisa. Faltam 2 meses, faltam 2 meses e um pouquinho para o Endodontia Talks Mulheres, primeiro congresso do planeta Terra, que vai colocar 100% de mulheres na grade de palestrantes. E não só isso, recheado de inovações, recheado de entretenimento, de clínica de ciência, um novo jeito de entregar eventos de endodontia. Você não pode ficar de fora. Não deixa para a última hora. Eu sei que você está esperando o melhor momento, virar o cartão. Não deixa para a última hora. Garanta já a sua vaga aqui no link da bio. Que link da bio, rapaz? Aqui na descrição deste episódio. Quem sabe faz ao vivo, né? Na descrição deste episódio do podcast, você vai encontrar o link em endodontiatalksmulheres.com.br. Vai ter uma surpresinha. Você vai abrir o site, vai ter uma surpresinha lá. Se você não decidir em 10 segundos, vai abrir uma janela com uma surpresa para te ajudar a tomar essa decisão. Muito bem, episódio 48, já estamos vendo a costa do Brasil, desde a nau aqui de Portugal. Já estamos vendo o episódio 50 à vista. 50 episódios do Endodontia Talks. Em breve vai ser um episódio especial, esse episódio gravado presencialmente aqui em Curitiba com 2 colegas. Você não pode perder. Mas hoje, episódio 48, diretamente do Recife, minha vizinha de estado. Eu sou cearense, se você não sabia. Sou cearense de Sobral, mas morei quase a minha vida toda em Fortaleza. Uma endodontista, mas ela também é contadora. Olha que legal, hein? Dupla formação, uma mulher muito inteligente, muito esperta, utiliza muito bem as redes sociais de maneira intencional, marketing de conteúdo de primeira, te dando informações que eu e você precisamos muito desse mundo que é muito desconhecido e que os nossos colegas precisam evoluir para o próximo nível. Senhoras e senhores, sem mais delongas, Roberta Souza, minha querida, seja muito bem-vinda. Foi a introdução mais longa da história do Endodontia Talks. Ai, olá, pessoal. Olá, Elisiário. É sempre um prazer estar aqui conversando, né? Principalmente com você que tem levantado essa bandeira tão importante aí, né? De estar falando da endodontia parceira, cooperativa, de qualidade, Isso. né? No Brasil todo Ninguém e fazendo apontando o esses eventos. dedo, sem falação de colega. Nós estamos construindo uma comunidade bacana, bonita, legal aquela comunidade. As pessoas podem se sentir à vontade, podem perguntar, podem falar, podem perguntar uma pergunta um pouco mais simples, um pouco mais complexa. E é disso que se trata, Roberto. Hoje em dia nós somos o principal podcast do Brasil. Não em tempo de vida, mas todas as semanas tem episódio. Somos o mais bem avaliado. Se as pessoas colocarem a palavra endodontia lá no Spotify, no buscador, nós somos o primeiro resultado que aparece em um Endodontia Talks. Então, motivo de orgulho, chegarmos até aqui. Você sabe muito bem disso, não preciso falar. Como é Projeto difícil construir coisas. fantástico. Como é difícil Projeto construir coisas, não é verdade? Ter consistência verdade. e até o final, não parar, é muito difícil. Eu já fui um cara que começava e não terminava. E eu sei como é difícil sair dessa. Roberta, eu estava numa expectativa muito grande, de verdade, por te receber, porque nós vamos bater um dos papos mais profícuos, né? Olavo! Atenção, Olavo! Olavo adorou essa palavra do episódio 26, ele foi procurar no dicionário, achou que eu estava xingando ele. Nós vamos ter um papo profícuo, com toda certeza, porque você está numa área que... Eu vou soltar um spoilerzinho aqui para o pessoal ficar até o final. Você está numa área que os colegas não sabem, essa é a verdade, não sabem. Porque se soubessem, não estavam mais emitindo recibo, correto? Não é verdade? Uhum, Não é verdade? Não é sabem. verdade. E a Roberta vai falar muito sobre isso. Mas antes, Roberta, minha querida, apresente-se, fale quem você é, de onde você está falando agora. Nos apresente como a mulher, a essência que você é, minha querida. Fica à vontade. Olá, pessoal. Eu sou Roberta Souza, sou dentista há mais de 20 anos pela Universidade de Pernambuco e sou contadora desde 2020, desde a pandemia.
Olha aí. E então eu sou contadora mais recente, muito mais dentista. Então, nessa vida, eu sou muito mais dentista do que contadora. Né? A contabilidade veio depois e tenho 44 anos, sou mãe de 2 filhos, sou casada com o Luiz André, e sou muito realizada, tanto na odontologia quanto na contabilidade. Engraçado que, puxando um gancho, assim, foram 2 carreiras que as pessoas às vezes não me incentivavam. Quando eu falava que queria fazer odonto, que eu sempre quis Posso fazer, imaginar. eu fazia, o mercado está terrível, e eu nunca escutei isso. Quando eu fui fazer contabilidade vai acabar. E assim, interessante, porque eu não tenho nada a falar dessas 2 carreiras maravilhosas. Sabe que interessante, Roberto? Você me fez lembrar uma experiência que eu tive em um dos voos, faz tempo, tá? Não foi no voo da TAM, não era Latam ainda. Eu lembro de ler na revistinha lá da TAM, naquela época, isso deve ter algum tempo aí, deve ter talvez mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Eu, como um bom leitor, né, eu lembro das coisas que me marcam. E eu lembro que naquela época já se falava que a contabilidade tinha uma empregabilidade muito alta. E que quase sempre liderava assim, o número de geração de empregos diretos, não é verdade? Ou seja, é um mercado aquecido, né? Sempre vai ter trabalho para o contador. É que a inteligência artificial está cada vez mais substituindo todos os trabalhos que são repetitivos, né, que são meramente mecânicos. Então, as emissões das notas, elas estão sendo todas sincronizadas, automatizadas. Então, realmente, aquele trabalho repetitivo está realmente sendo banido, né? A contabilidade hoje em dia é digital, a gente consegue fazer para o Brasil inteiro. E quem não for bom profissional e se destacar em um outro aspecto, realmente não tem mais chance nesse mercado. E assim, eu me lembro que também, em relação à inteligência artificial, falavam muito, né, que a odontologia seria a última profissão que seria afetada em relação a esse tipo de inteligência artificial, mas a gente já viu aí, eu andei vendo há semanas atrás um robô que fazia um tratamento odontológico e achei super interessante. Com certeza. E, Roberta, antes de entrar nesses detalhes aí, nesses meandros aí da tua vida técnica, né, tua carreira, o que te move fora das tuas duas profissões? Você falou um pouquinho, você é mãe, você é esposa, mas e os Eu sou teus gostos tão... assim, mais particulares, assim, os teus hobbies, suas paixões, você tem? Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa tão aleatória. Outro dia a gente estava escrevendo aqui as verdades e mentiras assim para postar e a minha social media ficou rindo, dizendo assim: Nossa, como você fez coisa diferente, as coisas nada a Achei, ver com a achei, outra. achei barato aquele post ali. O que deu Eu o resultado no sinal? sou uma pessoa inquieta, Elisiane. Sou Inquieta. tão Ah, então, inquieta. ó, somos dois, então. Eu estudei tanta coisa aleatória, tanta coisa diferente, assim. Como hobby, eu gosto de cantar, eu fiz conservatório, e fiz depois de formada, né? Minha mãe, assim, nunca teve, assim, simpatia por essa carreira, então eu esperei me formar, fazer mestrado, e depois entrei no conservatório, e fiz canto lírico, e foi uma maravilha. Caramba. Desestressava, que era uma beleza. Você canta ainda? Mais ou menos. Não canto tão bem quanto naquela época que eu treinava, mas ainda canto. De forma mais, como é que se diz? Mais, É, mais mas pro de hobby, lazer. assim, né? Sim, pro Pro hobby lazerzinho. mesmo. Entendi. Legal. Eu já fui corredora, eu digo que minha saúde era maravilhosa antes da pandemia, porque eu corria pra caramba, correr desestressava, era uma terapia para mim. E a pandemia dificultou bastante, porque eu não consegui me adaptar, voltar a treinar de máscara e fiquei protelando, enfim, das coisas que a gente vai deixando para lá, mas estou tentando retomar aí minha vida saudável. Isso aí. O importante é estar com esse desejo, né, de realizar, Com de voltar a fazer. certeza. Roberta, vamos entrar agora no detalhe, então. Agora, no fim, no pente fino agora da odontologia. Como é que foi isso, Roberta? Embora. Vamos lá, eu quero detalhes, assim, detalhes suculentos. Por exemplo, de onde nasceu o desejo, foi inspirado em alguém da família, alguma pessoa perto? Lá o comecinho, tenta resgatar lá no comecinho. De onde é que Tento. surgiu esse desejo pelo odonto?
Na verdade, não tenho nenhum familiar dentista, Você é a mas a primeira da nossa espécie. odontopediatra, ela era fantástica. E eu sempre fui uma criança que ia para ela, mas só botava flúor e pintava desenhos. E aí fiquei inteira, nossa, que carreira legal, que carreira bonita. Então, assim, na área da saúde, sempre me identifiquei com a odontologia pelo cuidado, por acessar outro ser humano, por gostar dessa parte, né, do cuidado com outro ser humano. Então, como eu gostava muito, idolatrava muito nossa odontopediatra, eu nunca pensei em medicina, sempre quis fazer odonto. Sempre quis fazer. E você lembra, sim, isso já era mais, você já era mais adolescente ou era criança ainda? Não, uns 6, 7 anos já queria fazer Ah, odonto. criança. Você Eu já colocou achava isso o na cabeça de máximo. fazer odonto. Fiquei, achava ela maravilhosa, achava que minha vida ia ser botar flor nas crianças e dar desenho para elas pintarem. E foi para uma via totalmente diferente, fazer canal. Pois é. Mas e aí? Você chegou na adolescência, na juventude, e como é que você foi alimentando esse desejo? Você continuou em Eu, contato? Você continuou pesquisando sobre antes de fazer vestibular? não, eu só já determinei ali, já fui estudando para a área de saúde, já fui direcionando para fazer a graduação em odonto. Achava lindo a ortodontia depois, queria usar aparelho, passei um tempão querendo usar aparelho sem precisar, e depois quando tirei os sisos, precisei, e eu achava o máximo, sempre achei tudo relacionado à odontologia o máximo, e entrei na faculdade certa que eu ia ser ortodontista, certa. Vamos já conversar sobre isso. Em que momento o bichinho da Ana te picou, né? Mas eu queria que você me detalhasse como foi o processo para entrar. Você entrou numa faculdade pública, né? É UPE, né? Entrei na Em faculdade Pernambuco? pública, na UPE. Tá. Meu Como foi pai esse era processo? Foi difícil? era meio rígido, meu pai. Ele falava assim: olha só, quem quiser fazer faculdade aqui em casa tem que passar na faculdade pública, porque eram 3 filhas. Aí ele, olha só, quem quiser vai ter que passar. E aí eu ralei, sempre fui estudiosa assim, passei na universidade. Foi de primeira vez. Foi de primeira vez. Boa, hein? E uma vez lá dentro, Roberta, uma vez lá dentro da graduação, você tinha quantos anos na época? Nossa, eu Você entrei na entrou? faculdade com 17 anos, 17 Ah, igual, anos. igual a mim, 17 anos. A gente entra muito novo, né? Muito imaturo. Eu Mas era adiantada. como é que foi para você enfrentar a graduação? Você teve dificuldade na parte mental, assim, na parte emocional? Como foi para Jamais. você? Eu já fui preparada para estudar o dia todo, para dar. Acho que quando a gente é novo, a gente não sente tudo isso, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente dá um plantão já fica quebrado, né? Mas quando a gente está novinho, passar o dia todo e de noite depois fazer um estágio, tá nesse mundo, era tudo que há. Para mim, era uma coisa muito intensa e que eu vivi intensamente. E posso dizer que foram os melhores anos da minha vida. E como é que Graduação. você era lá dentro? Eu estou vendo assim, você é super comunicativa, sempre foi. Os nossos papos pelo WhatsApp, agora gravando esse episódio. E você já era assim na faculdade? Era Você envolvida com representação, eu gostava da questão da luta, desigualdade, justiça, essas coisas assim. Sempre fui envolvida com as causas da você Odonto, já exercia a liderança, então, lá dentro, um pouquinho. um pouquinho. Já era. E agora sobre outras atividades como acadêmica, você aproveitou? Tem algum arrependimento? Acho que poderia ter Fiz feito mais vezes, monitoria, né? minha... Engraçado que eu sou uma pessoa que meio assim, né? Eu vou adentrando o curso e fui escolhendo outras coisas. Gostei muito da saúde pública, então fui monitora de saúde pública. Na época era um boom danado, porque tinha lançado o programa de saúde da família, então fui uma pessoa que terminei indo para Verdade. o estudo do serviço público, muito pela universidade pública ter essa formação muito forte, né? Muito. Eu vi poucos exemplos de empreendedorismo dentro da faculdade, poucos, e aí eu acho até bom a gente tocar nesse assunto. Ah, nem se preocupe que a gente vai falar sobre isso. E assim, como lá vai da formação da família, meu pai sempre foi servidor público e sempre colocou na cabeça da gente assim: olha, vocês têm que ter um emprego público porque é uma estabilidade, procura estabilidade, tarará. Então eu nunca tinha sido picada pelo bicho do empreendedorismo até então.
E a endodontia agora, especificamente? Endodontia na Quando eu me graduação, formei, como foi? aí terminei a graduação assim, muito focada na saúde pública, fiz mestrado em saúde pública, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu queria fazer alguma coisa clínica. Durante a graduação eu não tive tanta segurança na endodontia, né? Ainda algumas pessoas se metiam a fazer molar, eu só ficava ali no pré, mas achava bonito, achava difícil, tudo que é difícil me atrai, sabe? E aí, quando eu me formei, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa clínica, porque eu preciso me direcionar aqui na vida. E aí, abri o curso da especialização da ABO aqui de Pernambuco, em endodontia. E aí, eu fui, me inscrevi, fiz ao mesmo tempo, tanto a especialização da endodontia, quanto o mestrado de saúde pública lá na UPE. Foi os dois Isso cursados em ao que mesmo ano? tempo. Em 2002, eu iniciei isso. 2002 você iniciou os dois, né? Iniciei os dois em Mas 2002. especificamente, assim, dentro da graduação, o que aconteceu lá dentro que te levou para a endodontia? Foi um professor? Foi curiosidade? Não, Você descobriu não, que foi era uma bom no questão laboratório? de. Como foi? Não, eu me dava bem em endodontia. Eu tive bons professores na endodontia. Professor Diógenes Alves, professora Sandra Saião, Guerril de Calu, então, Roberto Santos. Então, foram referências. Diana. Então, foram referências, assim, nessa escolha, né? Eram bons professores. E terminei que quando terminei a graduação, eu disse, não, tem que fazer alguma especialidade e casou de ser endodontia, que era uma coisa difícil que me desafiava, que eu sabia pouco. E aí eu fui fazer endodontia e fui muito feliz. Porque, assim, normalmente as pessoas, elas se deixam, né, levar porque gostou de um professor demais, um professor que inspirou, que alguém que motivou, que pegou na sua mão, ou pela junção, pela combinação, por exemplo. Eu tive um grande professor, falo sempre dele, professor Fábio Gomes, lá da Unifor, Universidade de Fortaleza, no Ceará. Foi muito por causa dele, mas porque eu também descobri, caramba, eu acho que eu posso ser bom nisso. Eu percebi, não sei se você percebeu isso. Eu tenho Eu percebi, talento para isso, né? olha, eu acho que eu posso me desenvolver aqui. Achei legal, peguei fácil, acho que eu posso colocar meu barquinho aqui, estacionar meu barquinho. Então, às vezes, as pessoas combinam isso, né, para descobrir para onde é que ela vai ter uma tendência mais natural. Verdade. E aí você fez, então, em 2002, começou e quando terminou? Dezembro de 2013 já tinha terminado. Eu acho Tá. que em 2000 e... No ano seguinte eu terminei o mestrado, defendi a dissertação do mestrado. E eu disse, vamos para o campo de trabalho, né? Porque esse tempo todo só estudando, cadê a gente trabalhar agora para ver o Aí em retorno, né? endodontia você terminou no mesmo período, no mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Certo. E agora eu queria saber os teus primeiros passinhos como profissional. Você só foi trabalhar depois que você terminou de estudar, mestrado e ainda? Ou você trabalhou Isso. concomitante? Eu trabalhei, eu fui dentista do SESI, e então eu era carteira assinada, digo que é uma raridade dentista de carteira assinada, né? Eu já fui também dentista de carteira assinada. Já fui Mas é também. uma raridade, né? Não? Já fui, tá? Lá no meu comecinho. Ó, assinaram minha carteira no município de Itapajé, na prefeitura, Solonópole e em Russas. Eu tive 3 vezes minha carteira assinada. Legal. Pois é. Mas é cada vez mais raro, né? Mas assim, amava meu trabalho, amava o contato, comecei a ter contato com pessoas. Eu digo que a odontologia, além da técnica, né, é muito mais um relacionamento com o paciente, é muito mais você explicar tudo que vai acontecer, o paciente se sentir seguro, a gente também é um pouco psicólogo e dá tudo certo. Verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como foi para ti enfrentar a realidade depois que você pisou no mercado de trabalho? Você se assustou? Você já esperava isso? Ou tua expectativa estava muito alta e de repente você teve aquele banho de água fria? Conta um pouquinho para mim, Roberto, sobre isso. Na época que eu me formei, ainda não existiam muitas faculdades de odontologia, assim, não tinha tido aquele boom ainda do ensino privado, né? Então, assim, o mercado tinha sua competitividade, mas eu sempre fui uma pessoa que eu nunca reclamei, sabe, da condição que eu estava. Eu sempre fui uma pessoa assim, tá difícil, mas vai dar para mim, sabe? Tá difícil, mas vai. E aí eu fui bater porta em porta
Na época eu peguei o telefone de várias clínicas, saí ligando, você precisa de dentista, assim, eu acabei de me formar, eu posso ir aí conversar com você? Eu sempre fui uma pessoa assim, sabe, Elisiane, de tomar iniciativa, eu nunca fiquei desempregada. Eu não sabia que eu não tinha como colocar um consultório particular, mas também eu fui bater de porta em porta, fui falar com quem eu conhecia, me apresentava, então às vezes o povo me achava assim, simpática e vamos testar aqui, a gente está precisando de uma pessoa assim. E como eu estava fazendo endo, deu tudo certo, porque endo sempre foi muito requerida, né, nas clínicas, para dar suporte para as outras especialidades. Então, assim, não foi difícil para mim realmente conseguir me colocar naquela época que não tinha tanta. Tinha uma concorrência, mas não era como hoje, né? A gente não tem como comparar 20 anos atrás como hoje. E eu consegui, sim, me desenrolar até o próximo capítulo da minha vida, que foi virar servidora pública. E aí virei servidora pública Né? e Como parei dentista? como dentista. Como Em, dentista. em que ano foi isso? Onde ocorreu? Que prova foi? Em 2008, 2000, eu entrei em janeiro de 2008 na prefeitura da cidade do Recife. Eu entrei lá com um vínculo de 40 horas, comecei em PSF e achava que minha vida estava tranquila, estava normal, estava muito bom. Então, as pessoas, às vezes, que me consultavam na época, eram um dos melhores salários do Nordeste, tá? O Recife pagava muito bem. Hoje não, hoje está bem deficitário. Mas o povo olhava para mim e falava: nossa, que sonho você ter esse vínculo e tal. E eu acho que por muito tempo fiquei nessa comodidade, sabe, Elisiário? Até passar um certo tempo que começou a me incomodar. Essa calmaria, para mim, significa inquietação. O Então, teu quando eu vi. cargo, você entrou como clínica geral ou foi já como cargo de endodontista mesmo? Não, eu não entrei como Qual? endodontista, não. Eu entrei como cirurgião dentista 40 horas para o PSF. Ah, tá certo. Com suas Para o clientes, né? PSF. Ah, tá, entendi. Isso. Entendi. Isso. E aí, passados 10 anos, uma coisa começou a me incomodar porque eu não via crescendo cientificamente. Eu fiquei num platô de conhecimento, assim, onde eu desenvolvi a mesma atividade. Acredito, sim, que o trabalho do PSF é extremamente importante, mas são fases na vida das pessoas. Algumas pessoas conseguem e ficam felizes com isso até o final da vida e está tudo certo. Mas a mim começou a me incomodar por estar num platô de conhecimento e eu comecei já a ficar incomodada de não de ter a estabilidade, né? Mas não estava feliz, sabe? Não estava feliz. Vamos parar tudo agora. Preste atenção, ouvinte. Ouvinte e para quem está vendo. Para quem está agora, o endodontista talk, você me vê e vê o entrevistado. Antigamente, não. Até o episódio 29, nós gravávamos por áudio, por outro aplicativo. Para tudo e veja o padrão mental. Padrão mental de uma mente inquieta, de mente de crescimento, mente de progresso, mente de ambição. É isso, meus queridos. Não se satisfazer com o que você está vivendo atualmente. A mente do faminto é essa que você acabou de ouvir. Veja só, nós fomos construídos, e eu me incluo nisso, nós somos da mesma geração aí, Roberta. Uhum. Eu não critico mais, eu criticava antes essa mentalidade dos nossos pais. Mas vamos pensar o seguinte: vamos pensar que eles tiveram todos os seus hábitos, seus padrões de hábitos formados em cima realmente da crença, da cultura, da estabilidade do funcionalismo público. Ok, está tudo bem. Exato. Nós não vamos conseguir mudá-los. Só que, para quem quer mais da vida, e ambição é diferente de ganância. Uhum. Ganância, você faz tudo para ganhar, inclusive machucar o outro, inclusive ferrar quem está do lado. Isso é ganância, a todo custo. Ambição, não. Ambição de uma vida melhor, ambição de mais conhecimento, ambição de crescimento, ambição de prosperar, ambição de melhorar os teus, ambição de melhorar a vida das pessoas, de alavancar pessoas que estão ao teu redor, de fazê-las crescer e você crescendo junto, crescendo nesse processo. Então, veja só, hoje nós entendemos que estabilidade não existe, né, Roberta? Porque uma hora Jamais. isso vai te cansar. Você não se sente mais desafiado. Então, Para mim, começou a ser um pesadelo, Elisiário. o nosso santo já bateu, que não tem essa expressão, né? Que o santo bate um com o outro, né? O nosso Para santo já mim, bateu aqui. Porque eu também tenho essa mesma mente inquieta, essa mentalidade iniciante de estar querendo sempre aprender. E eu vou já falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro eu quero terminar de te ouvir, então. Então você se cansou
ali em Me torno de 10 cansei. anos depois. E aí, o que, que Me você fez? cansei e aí entrei numa crise existencial, assim. O que é que eu tenho que fazer agora para me motivar? E aí todas as pessoas ao meu redor, assim, mesmo os parentes, mas você tem tudo, mas você é isso, mas você é aquilo. E eu fazia, não, isso para mim tá pouco. E você leva um nome assim, ai, aquela pessoa que não tem problema, que tá arrumando problema na vida, né? Sim, E, mas assim, tive apoio também de pessoas que disseram, não, vai fazer o que você tá afim, vai fazer outras coisas. E na época tinha uma representação dos dentistas a nível nacional e a nível de Pernambuco. E também passei por essa experiência, assim, né? Porque reclamava, então arregacei a manga e fui lá ver o que é, né? E assim, a gente tem as representações, né? Onde você tem muita briga de ego, né? Onde você tem pessoas, às vezes, que não pensam na coletividade. Então, quando eu entrei no seu grupo, achei fantástico como as pessoas se colaboram, se ajudam, comentam os casos eticamente. Então, assim, me senti à vontade de estar ali, né? Senti realmente coração aquecido por ter espaço na odontologia onde a gente consegue fazer isso, né? Alguns grupos a gente consegue. Então, a questão da representatividade foi muito boa, foi uma experiência boa, mas também não queria gastar energia com isso. E aí fui fazer um outro curso, casou de na época ter o Enem, minha filha estava fazendo Enem na época e meio que desafiou, vai, mãe, se inscreve, você para ver como é que você vai passar e tal. E isso eu foi na fiz. pandemia, né? Já estamos na Foi em pandemia, né? 2016. 2016, foi antes da pandemia. Aí 2016, minha tá. filha meio que me desafiou assim, mãe, se inscreve, porque é muito difícil para você ver o que é que eu vou passar. Ela estava fazendo por, como é que chama? Por teste, né? Sem valer, estava fazendo por teste. E aí eu me Tipo, inscrevi simulado. Simulado. e aí eu fiz uma prova muito boa, Elisiário. Eu acho que eu tinha uma base muito boa do colégio. Eu escrevo muito bem e eu tenho muita paciência. Eu ficava até o final dessas provas. Foram 2 dias só e tirei um resultado muito razoável. E fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer agora nesse segundo curso? Pensei em direito pela ligação, né, da representatividade, coloquei, mas eu não consegui atingir uma nota que entrasse na Federal de Pernambuco, que é muito disputado o curso de direito. Acho que faltaram umas 30 pessoas na minha frente ainda. E só remaneja muito pouco, 5, 6. E aí eu disse, vamos colocar contabilidade, porque vê que interessante, né? Eu digo que é Deus que faz as coisas, né? A gente não Amém. entende e Amém. depois que a gente vê o propósito dele na vida, né? Amém. É meio que um testemunho mesmo. E aí ainda tinha mentalidade de concurseira. Aí pensei assim, não, contábeis, que tem as vagas de auditor, disso, daqueles salários são maravilhosos, né? E coloquei contábeis. E aí, até a véspera da primeira aula, meu marido fazia assim: não, você não vai fazer esse curso, né? Não é possível. Ninguém acreditava que ia fazer isso. Aí chegou no domingo, na aula era na segunda, e todo mundo, você não vai fazer isso, Roberta. Você não tem nem caderno, não seja por isso. Eu comprei um caderno lá no shopping e fui fazer contabilidade na Federal. E assim, me deparei com a turma totalmente mesclada, né? Onde tinham pessoas assim, vindas de outras cotas de acesso. Então, assim, foi muito interessante porque eu não tinha pego essa universidade pública desse jeito. Quando eu fiz odonto, era só quem realmente passava Pois com é, as notas. você pegou duas coisas diferentes. Agora eu tô. Porque você já entrou muito tempo depois, né? Então você pegou Isso, realmente uma transição aí de uma transição. dois Então, perfis de assim, universidade pública, né? a troca foi muito rica. A troca foi muito rica. Eu costumo dizer assim, minha turma lá em odontologia realmente era uma turma de uma melhor condição social, né? As pessoas que faziam odonto na época eram mais privilegiadas, apesar de eu estar lá admitida, né? Meus pais sempre foram numa condição média, mas eu nunca tive folga, né? Nunca tive nada de privilégio, mas era uma turma muito boa e quando eu fui na federal também, eu tinha essa discrepância e vivenciar com os mais diversos realidades para mim foi extremamente gratificante a troca, né? Tanto minha para eles, que já era profissional, então às vezes eu passava um exemplo, olha, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, e eles também me ensinavam, mesmo na idade mais nova deles,
Olha, você também tem que se antenar no mundo, o mundo assim tá assim. Então, assim, foi uma troca muito rica. Eu digo que a segunda graduação foi muito rica, eu fiz muitos amigos, tanto professores como. E as pessoas, quando me viam assim, como assim ser dentista tá fazendo contabilidade? Assim, sempre dava um choque, sabe? Legal. Mas foi lá que eu comecei a ter a minha mentalidade empreendedora começou a florar, porque eu fiquei pensando assim, como que se eu tivesse esse conhecimento, talvez lá no início da odontologia eu não teria ido para o serviço público, não teria ido por esse caminho da estabilidade. Talvez eu tivesse realmente aberto o meu negócio, o meu consultório, e aí aquilo tudo começou a me incomodar muito, sabe? Muito. Altas crises. E eu via o serviço contábil para o dentista uma coisa muito pobre, Elisiário. Assim, quando eu perguntava no grupo da minha sala, o que, é que vocês recebem da contabilidade de vocês? Aí o povo, boleto para pagar. Eu, como assim só boleto para pagar? Como assim você paga um serviço para receber boleto? E aí achava um serviço muito pobre, que poderia ser muito melhor. E comecei a idealizar uma contabilidade diferenciada para o dentista, onde o dentista pudesse conversar, pudesse entender por que, é que ele está pagando aquilo, pudesse estar discutindo o básico com o contador para dizer assim, olha, vamos fazer essa estratégia, o contador também conseguindo achar os caminhos de forma legal que pudesse diminuir isso, porque é um impacto na vida do consultório, é um impacto no final do ano na tua lucratividade, no reinvestimento do teu crescimento do teu negócio, porque simplesmente as pessoas negligenciam entender os assuntos que são mais incômodos. E eu me lembro que quando eu era criança, que eu entrava numa alguma roda assim de adulto, que o povo estava falando de economia, de cotação de dólar, essas coisas, eu ficava, por que, que eu não sei entender essa linguagem que eles estão falando? E eu ficava incomodada. Eu vejo que assim, as pessoas hoje se formam na odontologia, mas só querem fazer a especialidade, só quer fazer a harmonização, o botox, a endo. E assim, A culpa é da infelizmente, graduação. A culpa é da... infelizmente, se a gente não tiver essas habilidades extracurriculares, se a gente não entender que dentro da entrega da gente técnica tá todo um redor em volta desse sistema. Eu vou fazer uma crítica, Roberta. É uma crítica que eu vou fazer, mas entenda a crítica. Eu entendo o seguinte: a graduação é o problema, é o vilão. O currículo, certo? O currículo é o problema. Uhum. Só que eu parei de criticar porque eu já entendi que não vai mudar. Não adianta. Não vai mudar. Em primeiro lugar, porque eu vou subir um pouco o tom, que eu já pensei muito sobre isso. Em primeiro lugar, nós não temos professores, quase não temos, né? Quase não temos professores empreendedores, concorda? São Verdade. professores acadêmicos, Se a são gente parar professores para fazer essa malha, né? Para fazer são essa. acadêmicos que publicam ou não, que vivem da docência, mas eles não têm perfil empreendedor, eles não são vorazes, não são aqueles tubarões, não é um empreendedor raiz que coloca a própria pele em jogo e pode ensinar aquilo que ele está aprendendo, porque business, meus amigos, negócio, você pode estudar, você pode pegar um mapa, mas recentemente eu aprendi uma frase, vendo uma aula de uma colega, ela falou assim: o mapa não é o terreno. Achei sensacional. Você pode estudar o mapa, meu amigo. O terreno é outra coisa. Campo de batalha é outra coisa. É Então, a verdade. graduação falha, sim, redondamente em dar algumas bases, mas eu já entendi que não adianta, não tem tempo. Eles não estão. A graduação não está tendo nem tempo de ensinar, às vezes, o básico da técnica, porque eles É estão porque eu me perdendo, lembro, não perdendo sei se tempo com vocês, outras pautas. não sei como foi, mas eu me lembro que o curso de odonto ele era o dia todo como medicina. Não, o meu também foi integral, mas Uhum. a minha malha curricular hoje, eu avaliando, nós investimos um tempo gigantesco em saúde pública. Exato. E do nada a gente vê os Esse cursos negócio de meio turno. repetir. E do nada agora a gente vê os cursos meio turno, né? E eu fico Pois perguntando, como que dá tempo? não dá tempo de formar tecnicistas, porque a graduação tem que formar técnicos. Sim, é uma graduação técnico-científica. Então, essa verdade eu já assumi. O que reforça, de novo aqui, para os ouvintes entenderem uma coisa. Se você não for lá, meu amigo, estudar, ninguém vai te salvar.
você vai se ferrar, como eu já me Ninguém. ferrei. Eu falo abertamente, eu já curei essa ferida, eu quebrei de maneira faraônica um consultório em 2016, saí devendo R$ 80.000. Eu tinha boleto atrasado, viu, de impostos, viu? Não tenho problema de falar. A única coisa que eu me esforcei muito para não ter atraso foi guia de previdência social das funcionárias e a demissão delas, que eu precisava demiti-las e precisava pagar tudo, porque eu sabia que nesse ponto era um pouco mais sensível, eu teria maiores problemas na justiça se elas me decidissem acionar. Porque a justiça do trabalho ela tem uma certa tendência a favorecer o trabalhador e não tanto o empresário. Vamos ser claros. Verdade. Verdade. Então, eu evitei esse problema, graças a Deus, mas o problema do imposto, que você não vê a cara, né, de quem está te cobrando, a não ser quando você recebe uma visita inopinada da Receita, enfim, do auditor, eu fui adiando até que eu conseguisse vender o que sobrou do negócio para poder quitar as dívidas. Então, assim, Eu acho fantástico você ser sincero, sabe? Como com eu toda estou certeza, aqui realmente também sendo bem sincera, porque eu acho que a gente está falando aqui tudo que queria ter escutado lá no começo, né, Elisiário? com toda certeza. Olha, na minha cabeça, eu estava pronto para abrir um negócio. Com um mestrado, 2 especializações e meia, que a outra estava em transcurso, que era em odontia, e não estava. Tá aí, não estava. Eu caí do cavalo, do ego, do orgulho. Eu achava que eu já tinha tudo que eu tinha para. Mas eu não tinha conhecimento. Eu não tinha A conhecimento. gente sabe fazer gestão do consultório, não adianta. E aqui vai mais uma coisa. Vai mais uma coisa. Hoje eu estou inspirado, hein? Vai mais uma coisa aí para você ouvinte. Mais uma verdade. Dura. Vou repetir. Se você não fizer, ninguém vai vir te salvar. Você tem que estudar. Você tem que pegar livro. Eu tenho livros e mais livros aqui. Daqui a pouco eu vou trazer alguns aqui para mostrar. Você tem que ler, você tem que andar, você tem que dormir mais tarde, vai dormir muito tarde na vida ainda, acordar muito mais cedo na vida do que os demais, para poder você chegar a um certo ponto na sua vida, de você ter tranquilidade, que você estudou tanto, que você está preparado para certas oportunidades, você está preparado para encarar outras coisas na sua vida. Tem que estudar muito. Ninguém pode te tirar isso, essa responsabilidade de ir lá estudar, ou não é, Roberto? Total, total. Aí eu voltando à história de como a gente criou a contabilidade aqui, né? Marido já Vai lá. trabalhava nesse mundo business e ele foi fazendo os 40, perto dos 40 dele, ó, as empresas vão contratar alguém novo, pagar metade, tu vai sambar. E eu tô aqui com as ideias na minha cabeça desde que eu comecei a fazer contabilidade, que a gente deve ir para essa área e deve empreender nessa área, porque a entrega é pobre e a gente Hoje. vai conseguir fazer uma entrega boa para o dentista, diferenciada. E ele topou, ficou com medo, né? Trabalhar marido e mulher não é fácil, né? Porque a gente tem altas discussões de trabalho, mas quando vai embora para casa já esquece, é do trabalho. Ele conseguiu separar isso muito bem e a gente montou um produto que é todo voltado para que todo dia se reinventa, que eu acrescento, eu sou muito a parte comunicativa da Contap, Vai lá, Roberta, contabilidade. vende o teu business. Faz um pitch agora. Não, Você tem uma audiência boa. Vende o teu produto. O que você comecei entrega para você? comecei na pandemia fazendo algumas lives, né, a nível nacional. Conheci a Bianca do Canal Bom, então gravei uma aula lá para eles da plataforma, da gente falando como que fazia o livro caixa, o que é que podia deduzir, como que a gente vai fazer o imposto de renda, algumas coisas bem básicas. O Maurício Castelli também, que ele tem um programa do Stop, de prevenção. Então, eu comecei a ter um alcance a nível mais nacional e comecei a atender o Brasil todo. E a gente estruturou os processos e hoje já tem uma empresa solidificada, onde a gente já tem centenas de dentistas do Brasil todo atendendo de Palmas. forma assim, muito legal, né? A gente tem que separar também nosso público, porque às vezes alguns dentistas não têm maturidade para receber o serviço que a gente quer entregar, porque precisa querer pagar imposto, precisa querer estar organizado e às vezes nem todo mundo quer, né? Então nunca vai atender Ó, todos. eu posso adicionar aqui? Eu vou provocar aqui, Uhum. agora, aqui, de novo aqui, você ouvinte aí, que está precisando pensar fora da caixa, que está precisando ter cabeça de empresário, de uma vez por todas.
Eu vou te dar um motivo. Tem vários, porque você deveria pagar imposto mais feliz. Vou te dar um motivo aqui. Presta bem atenção. Você, empresário, quer crescer o teu negócio? Eu vou dar aqui uma dica de ouro aqui, hein? Vamos ver se a Roberta gosta, se ela vai corroborar comigo. Se você emitisse mais impostos, você teria melhores condições de pedir créditos baratos, subsidiados, porque você tem como provar para a Receita e para os bancos privados e bancos estaduais que você tem faturamento suficiente para você pedir um crédito mais barato, com taxas de juros melhores, com prazos de pagamentos estendidos. Pronto? Prontíssimo. Isso, ó, se isso não te convencer de que se você tem cabeça boa de empresário, você quer crescer o teu negócio, precisa de capital de giro, o nome é esse mesmo, capital de giro, para girar. Uhum. É girar, é para crescer o teu marketing, para crescer o teu comercial, é para melhorar, ou seja, os teus negócios. Você pode estar perdendo essa oportunidade por não estar declarando, por não estar pagando imposto, por não estar emitindo nota. Porque isso, bancos sérios privados aceitam essa garantia de que você está aumentando o teu faturamento mês a mês para te emprestar uma grana mais barata. É ou não é, Roberto? Verdade. E aí eu venho trazendo a história da pandemia, que foi justamente o que aconteceu. Né? Quando a pandemia aconteceu, as pessoas os dentistas não estavam organizados financeiramente, não tinham uma reserva de 6 meses para se bancar, não tinham uma organização mínima para passar aquele período que ninguém esperava. E eu também não tinha, tá? Mas eu ainda não empreendia naquela época. Eu estava começando na contabilidade, mas em questão do consultório ainda não tinha, né? E me lembro que todo mundo virava para a gente e fazia, mas eu quero Pronamp, mas eu quero isso, que são as linhas de crédito que você acabou de falar. E muitas pessoas não conseguiram, porque não tinham faturamento suficiente, registrado, legalizado. Eu acho que eu mudei a minha mentalidade em relação a pagar imposto da seguinte forma. Eu não posso pensar que o imposto, que os R$ 1.000 que eu ganhei do paciente são R$ 1.000 meus. Eu já tenho que pensar que é menos minha alíquota lá do imposto, já que tem eu que vou colocar no deixar bolso separado. Então, a grande sacada está em você precificar corretamente o teu trabalho, o teu serviço, a sua endodontia, já que estamos falando com endodontistas aqui, né, e alguns dentistas, precificar o seu serviço, porque você joga essa alíquota do imposto para o paciente pagar e emite a nota tranquilamente. Se você tem que Dentista mudar esse PJ. mindset. Dentista PJ. Para começar, o dentista PJ. Em torno de quanto é a alíquota do dentista PJ, Roberto? Olha, quando você abre uma empresa de odontologia, tá certo? Você entra no anexo simples, anexo 5 do Simples Nacional, ok, né? E ele tem uma alíquota inicial de 15,5%. Existem algumas estratégias para a gente baixar isso, para você pagar uma alíquota de 6%, tá? Trabalhando um tal de fator R. O que é fator R? É tudo que você vai gastar com folha de funcionário, prolabore e recibo de pagamento de autônomo. E aí o contador faz um planejamento tributário para você migrar desses 15% para uma alíquota de 6%. Né? Por isso que vocês têm que ter uma contabilidade muito antenada no dia a dia de vocês, que esteja vendo, acompanhando essa alíquota de vocês, para que vocês não impactem muito. É uma diferença muito grande pagar 15% e pagar 6%, né? Não, e 27,5%, né? De recibo. Não, 27,5% lá é a última faixa lá do imposto de renda da pessoa física. Pessoa física, né? Não, é isso que eu estou querendo comparar. Para os colegas, eu não entendo, realmente, eu não entendo. Por que é tão difícil entender isso? Eu até entendo, porque é hábito, né? Você fica habituado e dá uma preguiça, uma canseira mensal, uma canseira mental, ai meu Deus, vou ter que abrir CNPJ, vou ter que fazer um monte de coisa, mas você está perdendo dinheiro. Mas deixa eu te explicar uma coisa que é um Não é mito verdade? muito grande também. No começo da carreira da gente, a gente precisa atuar como pessoa física. Claro, é Precisa. desburocratizar, tem que começar, né? Tem que começar. Precisa. Principalmente que não está numa estrutura maior de 2 cadeiras, que só está com um consultório só, que está iniciando, que ainda não tem uma clientela fixa, que ainda não fatura tão alto. Comece como pessoa física, porque a pessoa física, você não paga imposto sobre tudo que você fatura. Você tem as deduções do livro caixa, que são muitas para o dentista, tá certo?
Então, a gente cansou no começo da contabilidade, que a gente começou a receber clientes, pessoa física, de ver pessoas que não sabiam sequer que tinham direito de deduzir certas despesas, e dava um nó no coração, como que essas pessoas estão pagando um imposto tão caro que tinha todas essas deduções a fazer? Ah, mas o contador disse que eu não... Então, assim, como na odontologia, a contabilidade também tem suas áreas, a legislação é muito grande. E a gente, às vezes, pega... os clientes tinham contabilidades, às vezes, que atuavam para mercado, para lojas, para restaurante, então é muita legislação ao mesmo tempo, e não dava tempo de entender a legislação específica do dentista. Então, eles terminavam perdendo essas deduções, pagavam muitos impostos. E, simplesmente por desconhecimento também, deixavam para lá, só pagavam. Então, assim, anos de perda de impostos que podiam ter sido recolhidos bem a menos, tá certo? Quando você inicia a vida como pessoa física, é bom. Existe o mito da história do 27,5%, mas existem os outros grades, tá certo? Até 2.250 é 0% de imposto. Sim. Até a segunda faixa é 7,5%, depois já é uma alíquota maior, 22,5% e o 27%. O 27% só vai começar a cobrar quando você passar de um faturamento de 4.600 e alguma coisa, quando você tirar suas despesas dedutíveis, gente. Então, por exemplo, você só vai começar a pagar 27,5% se você fizer uma conta de 10 mil de faturamento e 15 mil de faturamento e eu só tive 10 mil de despesa dedutível, aluguel, funcionário, tirei todo o meu material, tudo, então uma lista enorme, e ficou 5 mil. Então, 5 mil seria a última faixa, mas eu só pago os 27,5 do que passar dos 4.600 e alguma Nossa, coisinha. isso para mim foi muito bom essa informação. Eu não sabia dessa informação. É um mito, viu, Elisiário? Aprendi É um muito, tá? mito. É um mito, de verdade. Então, você vai pagar o imposto gradativo. Tanto é que ele tem uma parcela lá a deduzir. E aí você tira todas as despesas dedutíveis e você só paga o imposto a partir do que sobrar. A base de cálculo ela é menor. Na pessoa jurídica, você paga sobre tudo, não tem dedução. E hoje em dia, você pode trabalhar de duas formas. Fazer o que eu chamo contabilidade híbrida. Você faz parte do faturamento na tua pessoa física e parte do faturamento na tua pessoa jurídica, tá certo? E tem funcionado bastante. É um meio legal de se economizar imposto. Agora tem que ser organizado. Não é para todo mundo, tem que ser organizado, Isso porque aí você disso. tem que ter um controle muito Não pode grande. misturar PF e PJ, né? Então, você tem que ter um controle muito grande do que você emitiu de nota na pessoa física, para ver o quanto você tem de despesa dedutível, para ficar ali pagando pouquíssimo imposto ou quase nada, e depois, a partir de um certo momento do mês, de faturar pela jurídica, porque paga sobre tudo, né? Não tem Sim. dedução. Mas é uma estratégia muito boa. É uma estratégia muito boa, se acompanhada, se monitorada, se organizada, diminui bastante. É como se você livrasse parte do teu faturamento na PJ que ia pagar imposto, independente se é 15% ou 6%. Se eu faturo 30%, eu ia pagar imposto sobre 30%, independente da minha alíquota. Eu ia escolher se era 15%, dependendo da minha classificação lá no anexo, ou 6%. Mas se eu tirar 10 mil aí desses 30, eu já diminuo meu imposto na empresa. Você joga esses 10, você joga esses 10 para o PF, não é isso? No híbrido? Exato, e boto minhas despesas dedutivas na pessoa física. Agora, as notinhas têm que estar tudo com o meu CPF, eu tenho que ter uma organização imensa, né, para conseguir esses benefícios. E eu tenho que me relacionar com pessoas também que cumpram as regras. Por exemplo, um protético que emita o cupom, né, a nota fiscal. Enfim, um técnico que vá no meu consultório e que faça o recibo ou a nota. Então, a gente começa assim, ter os benefícios, mas a Receita meio que obriga você a se relacionar com pessoas também, da mesma forma que cumpram os requisitos, né? Ó, Mas é muito você já interessante. A está se. contabilidade é apaixonante. Se Eu você digo que é está do outro apaixonante. lado aí, se você está no celular, você já está se coçando, meu Deus, como é que eu falo com a Roberta? Ó, na descrição desse episódio, está o contato da Roberta. Você que já está aí com palpitação, a frequência respiratória aumentou, meu Deus, eu preciso da Roberta. Você precisa da Roberta. Então você vai pegar o seu celular, vai rolar a tela do celular, porque na descrição do episódio está o Instagram dela. Aí você vai lá e manda direct. Você manda lá você pede lá um extintor de incêndio. Roberta, vem apagar um fogo aqui.
É bem fácil o meu Instagram, dentista contadora. Dentista contadora. Ó, ela ainda mandou bem Pronto, no marketing, no branding dela. Dentista contadora, não tem como errar. Matou dentista a pau. contadora. Isso. Pessoal, Primeiro nós dentista, muito mais dentista, depois contadora. pois é isso que eu ia te falar. Hoje em dia, como é que tá a tua vida? Você está fazendo mais contabilidade, né, Kendo? Eu atendo, eu tenho um consultório, eu sou muito, como é que se diz? Eu não sei vender o que eu não vivo. Então, eu tive que abrir meu consultório, a gente abriu, Olha, mas aí eu já pré-marketing abri de totalmente cor, hein? orientada, né, amigo? Tu imagina, já foi Nossa, diferente. Tem gente que vem pela dor, né, que perdeu muito dinheiro no imposto, e aí eu fui pelo amor mesmo no empreendedorismo, na causa, e eu tinha que passar todas as dores que os meus colegas passam, ver todas as dificuldades em relação à organização financeira, tributária, porque o meu consultório termina sendo um laboratório para contabilidade. claro, Né? você vai Eu digo testar que lá, né? a cliente mais chata daqui sou eu. Porque já fica, tem que mandar assim, tem que falar assado. E aí o povo sofre aqui comigo. Porque eu sou a bajuladora dos dentistas. Né? Então, se algum dentista vem falar comigo, eu já venho braba em relação a isso. Eu já vou, olha, gente, vocês têm que falar assim, vocês têm que entregar assim, vocês têm que facilitar a vida do dentista, porque o dentista, no final das contas, ele só quer atender. Ele vai querer entender do negócio dele minimamente possível, mas ele quer estar tranquilo para atender. E aí eu faço tudo para entregar dessa maneira, né? Que o dentista fique realmente Roberta, bem. por que é tão difícil para o dentista entender e ter cabeça de empresário? O que você acha? Qual é a tua visão? Por que é difícil mudar? Primeiro, na formação, como você falou, concordo plenamente com você, quando você fala que a gente tem poucos exemplos de empreendedores de sucesso, tá certo? O povo associa ser empreendedor com as pessoas que se destacam como pessoas que estejam fazendo algo irregular ou errado, vender errado. A gente teve muito isso na faculdade. Muito. Você é da saúde, você Demoniza é empresário. franciscano. Acho que É demonizando odonto por empresário. amor. Odonto por amor, odonto que não paga boleto, mas é por amor, é bonito. Então, assim, a gente precisa falar mais disso, né? Que a venda não é. Se você acha que a venda é uma coisa incômoda, é porque você passou por uma venda que foi muito mal feita, que foi errada, né? Que ofereceram o que você não precisava. Mas uma venda ética, uma venda onde você está oferecendo uma solução para uma pessoa que precisa daquilo, eu não acho que seja uma coisa ruim. Eu já me desconstruí nesse sentido, sabe? E adoro esse assunto de crescimento. Passo todos os perrengues de captação de clientes no consultório, da entrega, da precificação, de tudo, porque realmente, como eu falei para você, eu não sei falar, botar minha cara ali no Instagram para falar de algo que eu não vivo. Então, eu tinha que passar por isso, eu tinha que saber todas as dores. O consultório eu e minha sócia, a gente realmente assim tem se dedicado bastante, tem ido muito bem, mas é uma coisa que eu quero realmente focar. Eu fico dividida, né? Alguns dias da semana eu estou aqui, porque eu sou comercial da empresa, eu cuido do time comercial, cuido da comunicação da Contap. Eu gosto de fazer o conteúdo, eu gosto de falar com o dentista, apesar das vezes realmente ser uma semana muito atribulada. E gosto de atender, não quero perder isso, sabe? Porque eu acho que eu só sou dentista contadora porque eu atuo das duas pontas. E tenho que ficar levando assim a necessidade do dentista para aqui, para a empresa, para a contabilidade, e gosto disso, gosto muito. Meu Deus do céu. Olha, mais um episódio. Nossa, como eu estou feliz. Como Deus me abençoou de poder lembrar de você, de trazer podcast. Nós estamos chegando ao final, Roberto, mas queria ficar aqui mais de uma hora aqui com você. Mas estamos aqui chegando ao final. E eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito. Te agradecer muito. Você destilou conhecimento, tirou alguns mitos da minha cabeça. Te agradeço por isso. E foi um MBA. Você deu uma aula de um MBA aqui. Abriu a cabeça dos colegas. Realmente, olha, nós apresentamos aqui vários fatos, várias coisas que podem te ajudar do outro lado aí a pensar fora da caixa e mudar a tua vida. Porque mudar de vida não é só mergulhar em livros de endodontia pelo resto da vida, não. É estudar coisa fora da endodontia. E isso fez muita diferença na minha vida. Você acabou de ver que fez diferença na vida da Roberta também. Vai fazer Sou diferença outra na vida pessoa. também. Ó, Eu um digo, detalhe aqui que eu queria resgatar.
Vocês perceberam que a Roberta falou que ela mudou quando ela entrou na segunda graduação? Porque ambiente faz isso. Você muda de ambiente, você começa a ficar impregnado com aquela mudança, com aquela transformação. Verdade. A mudança que ocorreu na minha vida, quando eu comecei a me enxergar como Elisiário empresário, Elisiário do marketing, foi quando eu mudei os meus livros, eu mudei meu ambiente, eu mudei minha forma de pensar. Nós acabamos de ver isso na vida da Roberta. Isso pode também acontecer na sua vida, aí você do outro lado, meu querido colega. Então, Roberta, muito obrigado. E eu queria terminar, como eu sempre termino, as mesmas historinhas, vou repetir para você. Roberta, se você tivesse, se um espelho mágico existisse, eu te colocasse na frente do espelho mágico, e você enxergasse o reflexo da garota, da moça, lá atrás, que começou 17 anos a odontologia, e você pudesse bater um papo com esse reflexo de você mais nova, você tem orgulho dessa mulher? Com certeza. Vejo muitos dentistas mudarem de carreira, sinto isso, sinto muito, porque vejo que outras carreiras vão ter outras dificuldades e estão enfrentando as coisas que já passamos na odontologia. Eu acho que não existe caminho fácil, o que existe é escolha ser difícil, em frente, com muita coragem. Eu nunca me abati quando as pessoas falavam assim, isso aí não dá, isso não dá dinheiro. Eu nunca, assim, apesar do dinheiro ser importante, eles não sei se você sente isso. Eu Muito sinto importante. muito mais, para mim é muito mais gratificante, por exemplo, ver um colega dentista não ser explorado, ter seu próprio negócio. Não, Não, com certeza, entendi agora. O dinheiro é importante, mas o gratificante é a transformação da pessoa, com certeza. sim, que a gente faz na vida da pessoa. Então, assim, o que eu diria para essa Roberta aí do espelho é que vai em frente, está dando tudo certo. E mais uma coisa, se eu te trancasse numa sala de 9 metros quadrados, duas cadeiras, uma em frente da outra, você numa cadeira e um recém-formado na outra, e ele tem 1 hora com você de mentoria, o que você Nossa, aconselharia para esse recém-formado? meu querido, vai estudar venda, vai estudar comunicação, vai estudar Venda e marketing, vai estudar comunicação. tráfego, vai falar com o Elisiário, vai ver os eventos dele que são maravilhosos. Eu falaria Boa, isso. obrigado. Obrigado. E outra coisa, mais uma, essa é surpresa, essa não está no script. Se Ui. existisse um filme da sua vida, se existisse um filme da sua vida, e você pudesse reviver só uma cena desse filme, que cena seria essa? Você tem a chance de viver mais uma vez uma cena do filme da sua vida. Ah! Essa Eu acho que seria pega, né? meu momento atual. Quando a gente abriu aqui a contabilidade, eu me senti uma pessoa multi. Eu já me sentia multi, eu sempre fui uma pessoa incomodada, mas é muito feliz assim, você concretizar aquilo que você idealizou na faculdade. E eu fiquei me remoendo assim, por que isso não aconteceu no odonto? Mas Deus sabe tudo, todos os tempos, tudo que você tem, né? A sua história já está escrita, já está. Já e não, nada a reclamar, nem da odontologia, nem da contabilidade, né? Nada a reclamar, nada, só agradecer mesmo. Senhoras e senhores, essa foi Roberta Souza, a dentista contadora do Instagram e da vida real. Roberta, mais uma vez, muito obrigado. Olha, um beijo no teu coração. Foi um prazer ter eternizado você aqui no Odontia Talks. Você é para sempre a dona do episódio 48. Você é a dona desse episódio para sempre. Nós nem sempre estaremos aqui, mas o seu episódio vai estar aqui nas redes, vai circular esse mundo por muitos e muitos anos. E quem cai aqui no episódio 48 vai se beneficiar demais de ouvir a tua história. Muito obrado. Eu que agradeço de coração, um convite maravilhoso, me senti honrada. Tanta gente boa por aqui, né? O grupinho da Ainda só tem gente maravilhosa. Eu poderia citar muitos nomes de pessoas que moram no meu coração, mas aquele grupo realmente é muito especial. As pessoas que eu digo que pessoas do bem se atraem, né? E esse grupo é fantástico. Muito obrigada mesmo. E você que está escutando aí do outro lado, espero que eu tenha falado alguma coisa que modifique sua vida, ou que, se precisar de ajuda, fala comigo lá no Instagram, que eu sou aquela pessoa que adora ajudar. É isso aí. Então, lembrando mais uma vez, o perfil da doutora Roberta está na descrição, o meu perfil também, e o site para você se inscrever. Eu sei que você está esperando o melhor momento, né? Eu sei disso. Eu também participo de evento, e vai todo mundo correndo de última hora para comprar. Em Odontia Talks Mulheres, 8 e 9 de novembro, na cidade de São Paulo. Vai ser incrível. Eu vou estar lá.
Vou passar o bastão para Renata Dália Torres, pernambucana também. Olha, Pernambuco, maravilhosa. Nossa, Pernambuco está demais. Renata Dália Torres vai apresentar o evento dos 2 dias, vai ser maravilhoso. Roberta, um beijo. Espero poder te encontrar na vida real em breve, para a gente bater um papo, tomar um café. Sim. Você gosta de café? Lógico. E se vier a Recife, viu? Tem que me visitar. Com certeza, com toda certeza. E é isso, abraço, meus amigos. Até o próximo episódio, até o episódio 49. Um abraço, Roberta. A gente se vê por aí, pessoal. Até mais. Tchau.